Aí pronto. Aí quando ela ajeitou, já de oração, depois de tudo, ela botou a roupinha dela, se perfumou, se ajeitou e foi para o pátio externo, que dava de frente, né? Aí pronto. Aí o rei, quando viu a mulherzona linda, disse: ei, estendeu o cetro. Quando ele estende o cetro, aí vai ter a expressão hiperbólica: eu te dou até a metade. É claro que ele não ia dar, porque poder, se ele queria matar a primeira mulher, porque aí pronto. Aqui era uma expressão hiperbólica. Ele estava dizendo: o que tu pedir, eu estou pronto para te atender. Aí entra o que? A prudência. Gente, isso aqui é lindo, gente. Eu vou encerrar com isso aqui. Isso aqui é lindo. Porque no capítulo 5, ela faz o banquete. Quando ele estende o cetro, ela diz: não, majestade, não é nada não. Era como se ela tivesse dizendo: porque eu estou saudade com você, 30 dias. É aí, não é assim? Eu só quero a tua presença, eu vou fazer um churrasco lá em casa. Aí ele disse: mas eu quero que tu leve quem? Não fique sem uma mão não, eu quero. A inteligência demais. Quem era o maior? Era o Amã. Aí ela disse: não, majestade, eu só quero que você vá ao meu banquete. Foi o primeiro banquete ou não foi? Ela fez a festa linda, foi maravilhosa, tratou ele bem, ajeitou ele bem, carinho. Aí quando terminou o primeiro banquete, ele disse, no primeiro banquete, ele disse: o que é que tu quer, Esther? Que eu sei que tu quer me pedir alguma coisa, diga. Majestade, vamos fazer o seguinte, irmãos, eu li um comentador do judaísmo, que ele diz que a Esther, ela não tinha ainda elemento suficiente para entrar com o rei. E ela viu a força de Amã, viu o quanto o rei gostava dele. Estudou, pastor Wagner. Estudou tudo. É mulher inteligente, rapaz. Rapaz, mulher inteligente é negócio sério. Por isso que a Bíblia diz, Provérbio 14, a mulher edifica o quê? Pronto. A Abigail, lá no 25 de Samuel, estudou toda a situação e disse para Nabal no outro dia: Davi vinha aqui ia matar tudinho, que tu não tem coragem de nada, cabra velho, sem vergonha. O Davi ia te matar, ia matar tudinho, até eu ia entrar na morte. Se não fosse eu, aí quando ela não tinha, aí o homem morreu. Só para fazer que ele não tinha nada, porque se ele fosse outro, manda Davi vir, não é assim? Manda Davi. Se ele é homem, manda ele vir. Na hora que ela terminou de cantar, o que ele teve? Aí pronto, desmaiou, ficou que nem pedra, deu um AVC, deu um derrame, nunca mais se levantou. Ficou 10 dias hospitalizado na UTI, e aí morreu. É assim? Pronto. Aí o Davi mandou fazer o quê? Mandou: eita mulher sábia, eu quero a Abigail para mim. Essa daqui era sábia ou não era? Aí quando o rei, primeiro banquete, Esther, o que tu quer? Que tu tá lindo demais. Ele gostava de beber vinho, ela empurrou vinho nele de todo jeito. E aí o Amã velho também. E o Amã grande, eita rapaz, só eu e o rei. Só me falta o rei. O Assuero não brinque não. Porque, o Assuero não brinque não, porque o negócio aqui tá. Eu tô grande. Aí ele disse: mas Esther, meu amor, o que tu queres? Me diga. Ela disse: não quero não. Vamos fazer o seguinte, majestade, com toda honra que eu quero lhe pedir, vê ao segundo. Irmão, no passo entre o primeiro e o segundo banquete, ela preparou todo o material. Mulher inteligente. Segundo banquete, ela vai revelar. No segundo banquete, ela já tem todo o elemento. Ela tinha a cópia que o Assuero, que o Mardoqueu deu. Ela tinha toda a estrutura. Ela tinha tudo para revelar qual era a trama desse homem. Por isso está dizendo, o plano aqui, ela e o Mardoqueu, eles começaram a preparar tudo para destruir quem? Amã. E levar o rei a entender o quanto esse homem maléfico estava preparando. Ok? Então aqui, os perigos o perigoso plano e o temor de Esther. Um caso que ganhou dimensão pública. Vocês sabem que começou uma coisinha simples, que era só o Mardoqueu sentadinho lá. E o que o Amã fez? Tornou o caso o quê? Às vezes é só um problemazinho na igreja, o pastor vai no microfone e torna o quê? Público. É só um problema do irmão, aí ele envolve o quê? Toda a igreja que toma repercussão. Então eu tenho que tratar aquilo que é particular de modo particular. Agora aquilo que já se tornou público, eu tenho que tornar como? Público. Então muito cuidado. Mas só que o Amã, ele fez de propósito, ele queria que isso se tornasse público. O motivo dramático de Mardoqueu. Por que Mardoqueu foi com cinza e saco? Porque ele sabia que a situação não era brincadeira. E tem hora que você tem que mostrar, para dramatizar, para mostrar que a coisa é muito
realidade. Já expliquei aqui a estrutura palaciana, pátio interior, pátio externo e a porta do rei, não é isso? Tem essa estrutura, está lá no livro de Esther. O harém, há uma ideia de que se fosse isso aqui um local familiar. Alguns estudiosos querem falar isso. Mas o harém, na verdade, era um lugar para era uma casa que o rei tinha só para as suas gatinhas, só para as suas meretrizes. E lá ele mandava buscar. Lá no Palácio de Assuero, lá no harém dele, tinha aí mais de 300. Aí o Mardoqueu informa a Esther a situação. Aí Esther vem com a resposta negativa. E aqui nós temos uma lei horrível, sem contato, não é isso? Porque essa lei colocava o rei distante de quem? Do povo. E aí ele dizia que estava temendo a morte. E essa lei, na verdade, nós sabemos que tinha conspirações. Mas o que o rei temia? Evitou? Não, ele morreu assassinado, ok? E o rei, com essa lei, ele ficava dentro de um palácio sozinho, sem ninguém, sem alegria. Ele ficava como? Em uma prisão, aí vinha fardos. E aí pronto. Ó, o tanto de dia, 30 dias sem ele, só ver Esther. Imagine uma pessoa que não tem contato com o povo. Ele vai ficar rabugento, quando vê o povo já querendo sair do meio da multidão. Tem deles que diz assim, eu não gosto de muita gente, por morre, que vocês vão ter sempre que viver no meio de gente. Mardoqueu convence Esther, a atitude corajosa de Esther, ela tem a hora de atuar e tem a hora de recuar e tem a hora de avançar. Ela, no primeiro banquete, ela fez o quê? Ela avançou ou recuou? Recuou. Mas no segundo? Pronto. Ok? Aí para você saber a hora de recuar e atacar, é só você pedir sabedoria a quem? A Deus. Senhor, eu vou ou não vou? Foi assim que Davi fez. Eu entro ou não? Pronto. O Gideão tinha a visão do velo molhado e do chão molhado. Ele entrou logo? Não. Ainda teve a visão do general que confirmou, mas ele também buscou orientação? Aí pronto, aí ele depois, agora eu vou, porque Deus me confirmou. Então, no recuar e no agir, tu tem que pedir sabedoria a quem? A Deus. A providência divina já estava ali. Quem era a providência divina? Tem gente que fica, Senhor, manda um milagre, que nem a Agar. E quando ela abriu os olhos, já estava lá a fonte de água. Ou seja, às vezes o desespero não te deixa enxergar o milagre. Mas o Mardoqueu já viu o milagre? Ele diz, para essa posição o Senhor te colocou aí. Eita, glória a Deus. Às vezes você não precisa ir atrás do milagre, ele já está ali. Você só não está vendo o milagre. Que era o milagre dos judeus ali naquela? Pronto, está aí. A certeza de Mardoqueu. Mardoqueu era crente, conhecia o processo histórico. Caio, tu está filmando, Caio? Rapaz, quem conhece o processo histórico de Deus agindo na história, de Deus trabalhando, se tiver a pior crise do mundo, ele vai se desesperar? Por que ele não se desespera? Ele já sabe que Deus sempre agiu a favor do seu povo. Então pronto, ele conhecia Deus, ele formou um culto de vitória, uma tarde de poder, uma noite profética, uma noite de revelação. Ele só disse assim, Esther, tu já é um milagre. Eu agora estou entendendo porque Deus te colocou. Mas se tu não agir de outra forma, Deus vai mandar o quê? Socorro, ok? Então, o Mardoqueu tinha dúvida de que Deus ia... Não, ele não tinha, ele já tinha certeza. Homens de posição como instrumento. Quando Deus coloca uma pessoa numa cadeira de governador, de rei, de senador, de ministro, é para ser um instrumento de Deus. Não é para a sua glória, nem para tirar proveito, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Esther confiou plenamente em Deus. Ela foi fazer o quê? Orar e jejuar. Marcas na vida de Esther, vamos dizer juntos, ela tinha o quê? Prudência, o que mais? Equilíbrio e o que mais? Discernimento espiritual. Olha o tanto de coisa que ela tinha. Esther era uma mulher avacalhadinha? Era uma doidinha? Não, ela era uma mulher que tinha prudência e tinha o que mais? Equilíbrio e o que mais? Pronto, por isso que ela diz, vai orar, que eu também vou. Pronto, é assim, só faz isso, pronto. Buscando a Deus em oração. O mal do século, secularismo e materialismo. Hoje esses dois, o secularismo e o materialismo, estão tirando os crentes de orarem, não estão mais deixando o crente orar, confiar em Deus, confiar na Bíblia, confiar em oração. É só ligado ao século, é só ligado ao que é material. A responsabilidade, a Esther teve a responsabilidade pessoal dela? Teve ou não teve? Teve. Ela foi agir como uma mulher, mas também o Mardoqueu teve sua responsabilidade pessoal, mas os judeus, ou seja, aqui tem responsabilidade o quê? Pessoal e responsabilidade o quê?
do todo. Ou seja, na obra de Deus é só um crente que é responsável? Cada crente para levar a sua cruz é a sua responsabilidade pessoal. Mas quando é para o bem de todos, é a responsabilidade conjunta do corpo, ok? Terceiro, o plano, Esté entra à presença do rei e propõe o quê? Quando ela propõe o banquete, Esté mostrou o quê? Equilíbrio, vamos lá juntos? Equilíbrio, firmeza espiritual e o quê? Ela ficou só chorando? Ela sabendo que ia morrer, que tinha um decreto contra ela, ela perdeu o equilíbrio? Não, porque quem tem Deus não perde o equilíbrio espiritual e nem emocional. Pronto. Mulheres sábias podem livrar da tragédia. Aí você tem Esté, era discreta, cuidadosa e também humilde. Ela ouviu o primo dela ou não ouviu? Ouviu. Deus estava trabalhando na vida de Esté através da oração e do jejum. Esté tinha o quê? Cautela e esperava o momento. Ela fez o primeiro banquete, ela revelou logo. Ela foi: majestade, salva minha vida, o Amã quer me acabar. Aí se ela não tivesse o equilíbrio, ela botava tudo a perder. Mas Esté era confiante e dependente de medite nisso, que Deus te abençoe. Irmão César orando e pastor Wagner impetrando as bênçãos apostólicas. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecido nesta noite pela sua oportunidade maravilhosa. Continue abençoando teu povo, abençoe cada um de nós, nossas famílias, abençoe teu povo na maneira em geral, meu Deus, em qualquer parte do mundo. Que o Senhor nesta noite venha curar, venha livrar, venha dar sabedoria, discernimento. Senhor, equilíbrio emocional e espiritual ao teu povo. Continue abençoando teu filho, teu servo, teu instrumento que o Senhor levantou nesta terra para abençoar as nações, abençoe da sua família, igreja, ministério, projeto. Realize o desejo do coração do teu filho para a glória do teu nome, para a nossa alegria. Nós te louvamos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.